Ei, oi, Cris! Tudo bem? Verônica, um beijo pra vocês, meninas. Oi, aprimore sua liderança, tudo bem? Patrícia, Ale Duda, Ale Marx. Vamos chegando, mandem esse aviãozinho aqui para as pessoas para dizer que essa live vai começar. Quem tem filhos adolescentes, quem tem crianças em casa e também, enfim, precisa saber como ficam, né, os adolescentes e as crianças, como lidar com eles. É um momento difícil para todo mundo, para eles também. Então eu chamei aqui para conversar uma psicóloga que é a Cris Renner, que ela é, além de psicóloga, ela é doutora em ciências pela Unifesp, é uma pessoa super mega credenciada, gosto muito, tem uma linha de trabalho super interessante e sério, e eu acho que vai poder ajudar vocês. Então a gente está aqui hoje no dia do trabalho, como? Fazendo o quê? Trabalhando, é isso aí. Eu gosto de trabalhar, gosto de produzir, e essas lives têm me deixado muito feliz de uma maneira em poder ajudar vocês, contribuir com vocês nesse momento. Eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam em casa. Hoje é feriado, né? Já tava todo mundo em casa, e aí quem não tá podendo ficar direto em casa, que tá trabalhando, hoje deve estar em casa. Então, vamos lá, vamos chamar a Cris pra gente começar esse papo. Pronto. Cris, já te adicionei. Vê se você consegue visualizar. Oi, linda! Ah, Fabi, linda, tudo bem? Que delícia Tudo, estar e aqui. você? Vou aumentar um pouquinho aqui. Tudo bem, e você, Cris? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uma alegria estar aqui com você. Obrigada pelos elogios. Espero que possamos ajudar as pessoas que estão em casa agora com algumas questões Tenho, familiares. cer tenho certeza, porque assim, Cris, pra gente já não tá fácil, né? Enfim, somos adultos, temos o nosso trabalho, temos a nossa vida pessoal, temos a nossa família, ok, a gente lida com isso, mas no dia a dia, as crianças vão para a escola, os adolescentes vão para a escola também, tem as suas turmas, tem a sua vida social deles também nos finais de semana, e de repente está todo mundo junto, tá todo mundo em casa, né? E, Sim. e às vezes as pessoas falam, putz, Fabi, fala com o que a gente faz com os adolescentes, porque é difícil segurar a ansiedade deles nesse momento, né, Cris? Sim, com certeza, Fabi. O que acontece, né? Eu costumo pensar um pouco o que estava havendo antes da quarentena. Então, nós tínhamos adolescentes saindo em festas, beijando um monte, curtindo, né? Querendo participar de 4, 5 festas finais de semana, os pais desesperados, tentando resolver como que eu coloco limites, como que eu vou lidar com isso, Aham. como que eu vou educar meu filho. E agora, justamente esse contexto de quarentena, um contexto difícil, em que eu sinto que temos dois extremos para olhar todos os dias, né? Nós sentimos muito pelas pessoas que estão contaminadas, que estão vivendo de uma maneira mais próxima essa situação de coronavírus e Covid, e pedimos muito por elas, e sentimos muito por toda essa situação mundial. E, por outro lado, há pessoas que estão em casa, que estão relativamente protegidos em casa, mas vivendo aquelas brigas cotidianas, assim, muito sofridas, né? E daí justamente a Uhum. nossa conversa era, olha, a solução pode vir e pode haver uma mudança na família em 1, 2 dias, em uma semana a gente já consegue uma melhora no relacionamento familiar. Então vamos falar sobre isso. Aham, aham. Porque a gente pode dividir aqui, né? A gente pode falar de adolescentes e também falar das crianças, né? Adolescentes, a gente poderia dizer que eles são de 12 a 17 anos? Ou hoje já mudou isso, Cris? Ou Eu, eles são mais tardios? na realidade, são mais tardios. Eu gosto da idade que a OMS coloca já há muitos anos, que é dos 10 aos 20 anos, e já há estudos que querem postergar o término da adolescência. Postergar, 4 anos, 23 anos. exatamente, que eu acho Então, que é um pouco o que está acontecendo. Mas vamos lá, então vamos separar. Quando a sim, gente fala desses adolescentes que você falou, né?
que, sim. na verdade, foram tirados também dessa vida deles, de Sim. beijar muito, de balada, de, né, de estar com os amigos, de ter a tribo deles. É uma fase que eles, às vezes, ficam um pouco arredios com os pais, né? Porque eles também estão se descobrindo, estão descobrindo a sua independência e precisam também disso, né, Cris? Tá. Precisam ter esse confronto, às vezes, para ver quem são eles, né? Para se separar dos pais, né? Porque não são mais a mesma pessoa, não é mais uma criança. E às vezes eles ficam muito ansiosos, trancados dentro de casa, né? O que que passa na cabeça deles? O que que você tem ouvido dos pais por aí, Cris? Bom, eu tenho ouvido os adolescentes dizendo que não aguentam mais ouvir os pais pedindo para ir tomar banho ou para arrumar a cama, desesperados. E tenho ouvido muitos pais se queixando pela mesma questão, né? Olha, eu não consigo conversar com os meus filhos, meu filho está arredio e tudo mais. Então é importante nós primeiro entendermos um pouco essa questão da adolescência. Então, quando nós pensamos na adolescência, nós sabemos que há justamente o que você estava falando, Fabi, que também é conhecedora do assunto. Então, vem aquele momento de rebeldia, né, de quando a pessoa quer se desvencilhar da figura de autoridade, eles querem ter novas experiências, eles querem descobrir esse mundo, e é nesse momento que precisa haver muita criatividade, muito incentivo, né, porque eles são eles são o nosso futuro. Agora, essa questão da rebeldia, ela precisa vir, aí quando entra a figura dos pais, com muito amor e com muito limite. E justamente encontrar esse limiar é muito difícil. Eu acho que é principalmente é importante a gente primeiro confirmar o sofrimento desses adolescentes. Sim, são jovens que estão beijando e de repente eles estão dentro de casa, tendo que enfrentar tarefas domésticas, estudos online e tudo mais. Então, eu acho que é importante primeiro haver uma conversa mesmo desses pais. Mas já passou 40 dias de quarentena. Tudo bem. Então, agora nós estamos, como eu digo, na segunda temporada da quarentena, né? É verdade. Temporada, vamos conversar e olha, como foram esses 40 dias, um mês e meio, eu sei que foi muito difícil, eu sei que tem muita coisa que erramos, porque é importante nós, né, a gente aponta o erro dos outros, mas sabemos que temos os nossos. Reconhecer os nossos também, claro. Exatamente. Até porque, Cris, até porque os adultos também estão estressados, também estão nervosos. Todo mundo está numa situação que não viveu, nunca viveu, não tem precedentes essa situação. Então, é normal que todo mundo esteja muito com medo, inseguro, né, com incertezas e estressados. Então, o conflito é meio natural, né? Mas a gente precisa entendê-los também, né? Entender que eles já estão passando por uma fase que aí junta tudo, né, Cris? Hormônio, insegurança de se eu sou aceito, se eu não sou aceito, se eu sou amado, não sou amado. E junta isso com essa coisa dentro de casa, né? Porque o social é importante para todo mundo, para eles, então, é super importante, né? Aí, nós precisamos pensar também, como trabalhamos na área, nós sabemos que a parte do mundo virtual para o adolescente, muitas vezes ela vem também com sofrimento, né? Porque gera muita ansiedade do sou benquisto, não sou benquisto, teve curtida, não teve curtida. E hoje o mundo deles é só virtual. E se nós já temos dificuldade de lidar com esse mundo virtual, imagine os adolescentes com essa imaturidade que eles têm. Então, realmente tem muitas dificuldades. Uma delas, então, a principal é que os pais confirmem tudo isso que os filhos estão sentindo e falem deles também. Olha, filho, eu não sei como vai ser meu trabalho, né? A gente tem realmente essa dúvida, mas nós temos que ter esperança, nós temos que nos reinventar, vamos conversar sobre isso. Eu tenho visto muitas famílias, Fabi, em que os jovens vêm trazendo soluções para os pais, porque muitas vezes... Que legal, que legal. Então, essa conversa precisa acontecer, né? Olha, vamos repensar essa nossa dinâmica familiar. Agora, quando começa... Tem dois pontos que eu acho que é importante nós pensarmos. Um que me preocupa bastante são algumas famílias que aceitam um volume de brigas assim cotidiano, frequente, e pais que aceitam os filhos que xingam, que estão xingando, que estão, né, berrando, bate porta. E eu ouço muito os pais falando, isso é normal. Não é normal. Isso não é normal. Então, não é normal bater porta, não é normal xingar, não é para nós aceitarmos isso. Isso faz mal para o nosso coração, isso faz mal para o coração dos nossos filhos. Isso vai fazer mal para os cônjuges que os nossos filhos vão se relacionar, porque eles vão também se relacionar com pessoas que vão estranhar esse tipo de comportamento.
né? E também eu acho que em nenhuma relação pode se perder o respeito, né? E quando eu acho que isso que você está falando já começa a caminhar também para uma falta de respeito, né? Então, Total. eu acho que os pais também têm que pontuar, né? Exato. Então precisa haver essa pontuação. Por isso que eu digo que a Aham, conversa da segunda temporada é importante. Então, olha, entendi. vamos dar uma lavada na roupa agora? Então é o seguinte, eu tô vendo que você xinga, eu tô vendo que você bate porta. Eu quero que você fale o que que por exemplo, sua mãe, estou fazendo que te irrita. Vamos colocar tudo na mesa e é pôr na mesa mesmo, Fabi. Tá, tá. Para isso acontecer, e a segunda parte que deve vir é um combinado, que eu digo que precisa estar até no papel. Eu vou contar até alguns exemplos de algumas famílias que eu acompanhei, de amigas que eu até vi que estão aqui nos assistindo. Legal. Antes disso, é importante que as mães, os pais, consigam se perceber, cheguei no meu limite, não aguento mais. E isso é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas falam assim, já passei do meu limite. Eu falo, olha, então tem alguma coisa errada, porque tudo há um limite. Né? Você vai encher o tanque do carro, tem um limite. Quando você está conversando com alguém, chega um momento que você não aguenta mais, quando a conversa assume um tom agressivo, precisa haver um limite. Aham. Então, agora os pais não percebem os próprios limites, Fabi. Isso é uma pena, né? Então, às vezes, até uma conversa com Cris, um só um amigo, pouquinho. Eles estão falando que a minha imagem tá ruim. É a minha imagem que tá ruim, gente. A imagem da Fabiana tá ruim. tá? Ah, Agora, Fabi, tá turva, assim? tá um pouquinho turva. Gente, pera um pouquinho. Eu vou ver só se eu tô na. Cris, fica aí. Menina, Gente, vê se perfeito. melhorou. Vê se melhorou. Me Pra, diz se melhorou. Manda um joinha aí pra mim se melhorou. Sim. eu, Fabiana, sua imagem está embaçada. Eu mudei pro 4G agora. Não melhorou? Para mim, melhorou, Fabi. Vamos ver se o pessoal concorda. É. Melhorou a minha imagem aí, gente? Eu coloquei no 4G. Ah, ó, a Perfeito. Nalvinha falou que sim, melhorou. Leca melhorou. Ai, que bom, que bom. Que bom, Ah, meninas. Desculpa, Cris, te interrompi, mas é não, que imagina, eu tava vendo que tava ruim aqui. não, tem razão. Ah, Ficou muito. Então, assim, é importante, mas isso aí é um momento em que a gente precisa parar em algum momento, hoje, amanhã, parar e falar, puxa, o que que está me incomodando? E daí é coisa de cutucar mesmo, porque nessa nossa rotina, e família, mulheres, né, vida doméstica e tudo mais, somos sobrecarregadas, nós vamos ficando insensível. Então, por exemplo, aqui em casa eu combinei 4 coisas, que eram coisas que eu senti que foram fundamentais, né? Então, eu continuo ah, trabalhando, tenho 2 filhos, e eu vi que eu não ia dar conta da parte da cozinha. E no começo eu falei, olha, precisamos ir todos juntos à cozinha. Eu vou dar o meu exemplo, que o meu exemplo eu posso contar abertamente, né? Não vou contar claro. isso de pacientes. Mas aí no primeiro dia, segundo dia, eu falei, olha, vamos todos à cozinha, vamos todos à cozinha. Eles sempre ajudaram um pouquinho, mas não ajudavam tanto. Bom, a coisa foi evoluindo de um jeito que a parte da cozinha agora ficou para eles. Eu ajudo, mas eu confesso que eu ajudo menos. Mas foi um combinado, né? Eu percebi que tem um filho que Ah, gosta mais de cozinhar, eu percebi que a minha filha, na realidade, gosta mais de cozinhar, o meu filho gosta de organizar a cozinha. Só que isso precisa haver um processo e uma conversa. Não dá para ficar falando, que é muito o que os pais fazem. Fico falando 10 vezes e o meu filho não tá. ouve. Aí cria uma rixa, Fabi, e daí a coisa não funciona. Então, Então, quer primeiro ponto. dizer, a primeira dica que você está dando aqui para gente é não dá para, nesse momento que está todo mundo sensível, ser uma coisa autoritária. Tipo Não, assim, você vai limpar a cozinha, você vai não sei o quê, não, você vai. Ou seja, não. é legal, de repente, você está dizendo, juntar todo mundo, ter uma conversa, ver quem gosta de fazer o quê. Você gosta Isso. mais de cozinhar? Legal. Você gosta mais de me ajudar a lavar roupa? Você gosta mais de... Você arruma teu quarto, então você fica com Isso. a responsabilidade do teu quarto, mas é importante também distribuir as funções, né? Para eles Importante. aprenderem que também, né, eles estão ali, tem que ajudar com alguma coisa, né? Exato. E muitas mulheres acostumadas, e daí por isso que eu digo, e com o marido, sim, o marido precisa ajudar também. Também. É Ó, que aqui aqui em em casa, casa, quem tá filhos, perguntando é a Paola? Não, quem que é?
panucípio, não sei. Aqui em casa, eles vão, marido e filho, eles vão para a cozinha no final de semana, já combinei. Então, amanhã e domingo, quem Perfeito. vai para a cozinha fazer o almoço são eles. Mas eu também não fico enchendo. Ai, mas esse cardápio Sim, não tá bom. Ai, mas isso não tá bom. Não, exato. deixa, vambora. Eles Deixa, curte. vocês já me viram, quem me segue já me viu aqui no sábado, às vezes eu coloco, eles fazem uma carninha, aí colocam a carne lá, colocam um sonzinho, colocam um rádio, ficam ouvindo o sonzinho, aí eu vou lá na cozinha, belisco um pouquinho e tal. E tudo bem. E também arrumam a cozinha depois. É um combinado que a gente tem. Então, É no isso. final de semana, né? Porque aí eu também fico menos sobrecarregada no final de Exato. semana. Exato. Então, daí, assim, você tocou num ponto, Fabi, super importante, que é o seguinte: aí nós, mulheres, também temos que tomar cuidado com aquele excesso de exigências. Né? Isso. Então, assim, não, mas eu brinco, né? Quando vai arrumar a cama, não é para pôr botox na cama, né? Pode arrumar a cama mais ou menos, né? Então, não é isso, né? Cada filho limpa o seu banheiro, a gente também não vai lá ficar passando o dedo para ver se está impecável. Mas nós estamos aproveitando esse momento de quarentena para educar os nossos filhos, porque eles de repente vão fazer faculdade em outra cidade, ou em outro país, né? Eles vão para a casa de um vizinho e tudo mais, eles já têm um mínimo de educação. Mas então, voltando. Então, nós precisamos primeiro perceber o que está nos incomodando demais. Então, eu vi, por exemplo, a questão da roupa precisava ser vista aqui em casa, a questão da cozinha precisava ser vista aqui em casa. Mas, uma vez por semana, 2 vezes por semana que seja, a casa precisa ser limpa. Quem dispensou os funcionários vai precisar dividir tarefas. E daí, sim, é aquilo que a gente estava falando no começo. Senta na mesa e conversa. Olha, o que precisamos fazer? Vai passar aspirador? Vai passar o pano? Aí é o que você disse, Fabi. Quem aqui odeia aspirador? Então não vai pegar aspirador. Né? Porque, puxa, até passar aspirador dá aquela sensação de limpeza e tudo mais. Mas aí é um momento de, sem autoridade, sentar à mesa, conversar, põe no papel, põe 4 tarefas, 5 tarefas, não dá para ser 12 tarefas, nós temos que ter consciência, porque os filhos estão estudando, os filhos têm toda aquela, né, volume online de aula e tudo mais. Separa, mas aí que vem a parte do por que muitas vezes isso não funciona. Separou as tarefas, bom, então vamos começar a partir de agora, não é amanhã. Né? Então, se levanta, bom, então hoje é almoço, já estamos combinados. A questão, o que muitas vezes acontece? O filho ou a filha não faz aquela tarefa, e daí, porque nós estamos falando, na realidade, não é de divisão de tarefas, né, Fabi? É de relacionamento familiar. Isso, as coisas ficam juntas, né? O filho ou a filha combina de fazer uma tarefa e não faz a tarefa. Aí tem a mudança. A mãe ou o pai precisa ir naquele momento e falar: filho, combinamos, por favor, pode fazer isso agora? Ah, não, agora não, então. Aí não dá para ceder. Puxa, mas nós combinamos. Mas também não adianta entrar brigando, gritando, reclamando, falando dela, porque eu sempre peço e você nunca faz. Não adianta. Isso é um catastrofismo, isso desgasta a relação. Mas qual é a dificuldade? Bom, eu vou daqui 1 minuto, então tá ótimo, eu te espero aqui do seu lado. Isso aqui em casa funciona muito. Meus pacientes, eu já vi que tem algumas pacientes aqui, elas dizem que funciona também. Porque você chega do lado, às vezes eles estão no celular, eu já vou. Daí eles olham assim, ué, mas você vai ficar aí? Aí você... Eu vou ficar aqui, tô esperando. Não tô brigando. Né? Não tô brigando, mas... Não, mas... Você vai ficar olhando? Não, eu não tô olhando, eu só tô esperando. Só que daí a gente dá uma pressãozinha, né? Mas, de novo, limite com amor. Fabi, faz tanta diferença e funciona. Olha, eu gostaria de ir lá para minha live com a Fabiana, mas eu tô aqui esperando, né? Hoje eu preciso atender o paciente, estou aqui esperando. Né? Numa boa, não tá legal te esperar, mas eu espero, eu sei que é o seu tempo. Uma vez que você faz isso 1, 2, 3 vezes, eles acabam percebendo que pedir 5 minutos não vai funcionar, entendeu? Mas é aquela coisa que eu chamo do corpo a corpo, né? Do jogador de futebol, que tem o atacante e a defesa, que vai o atacante, defesa. Educação infantil, educação de adolescentes, precisa ver o corpo a corpo. Não é para ter berro, não é para ter briga, mas olha, eu tô aqui junto esperando você desligar seu celular e você ia lá lavar a louça,
né? Tá. Porque a gente combinou, né? Porque havia um combinado, né? Precisa respeitar, saber respeitar também esse combinado, né? E precisa cobrar, porque os pais acham que daí os filhos vão acordar e vão sair fazendo aquilo, né? Sim. Não é assim. Precisa haver uma cobrança, porque muitas vezes os pais nunca cobraram ou cobraram muito pouco. E quando eles começam a cobrar agora, é lógico que vai haver uma resistência, mas aí que entra a primeira parte. Os pais precisam confiar, né? Que isso vai dar certo. Porque eu vejo mudanças em famílias em 7 dias, Ó, né? Cris, a Pri Ávila diz assim: Ah, confesso que está osso. Nada fácil esses celulares e desgaste familiar. Nossa, quanta coisa preciso rever, ela disse. ótimo. Então, é o que a Cris estava falando também antes, né? Talvez as coisas já estivessem rolando antes, né, Cris? E agora, com a quarentena, a gente colocou uma lente de aumento nas relações familiares, né? Exato. E daí que eu falo, vamos aproveitar esse momento de quarentena para fazer essas mudanças, porque é o melhor momento. Porque quer queira, estamos lá com os nossos filhos do nosso lado, né? O que vai levar? Você vai ficar 15 segundos do lado do seu filho falando, olha, eu te amo, tô aqui do seu lado. Tá um saco estar aqui do seu lado, porque também não é tudo perfeito, né, Fabi? Olha, tá chato ficar aqui esperando, mas eu vou te esperar porque eu quero que você vá fazer isso agora. Por exemplo, hoje mesmo, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa. A gente desregulou na última semana totalmente o horário de dormir. E eu sei que isso faz muita falta para os nossos adolescentes. Eles precisam dormir 9 horas da noite, é o que eu digo. E a gente desregulou nessa última semana. Eu falei, não quero saber, vou regular agora no feriado. Eu acordei hoje, eu tinha paciente. O que eu fiz? Uns minutinhos antes da minha paciente, eu acordei minha filha. Ela, já vou. Eu falei, pois então. Eu só vou atender minha paciente quando você sair da cama. Entendeu? Numa boa. Ela sabia que tinha que sair da cama, que não ia ter jeito. Saiu numa boa, não brigou, mas é um limite. Porque, Fabi, precisa haver o limite, né? E os pais... eles querem, né? No fundo, eles querem esse limite, né? Eles esperam esse limite dos pais, né, Cris? Sim. Eles podem não gostar, mas eles esperam e a gente tem que colocar mesmo, né? Tem que colocar e daí temos que tomar cuidado com isso que a Priscila falou, que é minha amiga querida, que é essa questão do uso de internet, de celular, que realmente ficou muito maior nesse momento, mas mesmo assim podemos pôr limite. Então, por exemplo, né, eu não acho adequado, inclusive eu estava até conversando com a minha prima ontem, ela contou de um super profissional da área do sono, que diz que não é para desregularmos o sono no final de semana. Eu também concordo. Então, assim, a questão do sono é vital. Quando os jovens estão dormindo 9 horas por noite, eles têm equilíbrio emocional, eles descansam, eles acordam corados, é outra coisa, né? Então, eles crescem, inclusive, né? Eles crescem, inclusive, porque o hormônio quando a gente dorme, que a gente produz hormônio do crescimento. Exato, tem menos irritabilidade. Então, assim, uma regra que eu sugiro, mas o meu filho tem 18 anos, o meu filho também tem 18 anos. 10 horas da noite, dependendo do dia, 11 horas da noite, tecnologia toda na sala aqui, que é a sala da minha casa, tem um cantinho que a gente põe tudo lá. Mas você não confia em mim? Eu falo, olha, não é que eu não confio, é que é um desgaste, porque você leva o celular para o quarto, você vai querer ver alguma coisa, você vai perder o sono, vai demorar para dormir, vai acordar mal-humorado. Então, lógico que não é para ser uma coisa militar é lógico que os meus filhos levam o celular algum dia para o quarto e tudo mais. Mas a gente precisa ter uma regra, né? Então, o ideal, 10, 11 da noite que os jovens vão dormir, que a tecnologia não fique dentro do quarto, porque eles vão ter dificuldade de dormir. E até porque essa quarentena uma hora vai terminar, Fabi. Você imagina esses adolescentes indo dormir meia-noite, 1 da manhã, o que vai acontecer depois? Como que esses pais vão regular esse sono de novo, né? De novo para acordar, né? Ó, a Verusca fala, KKK foi exatamente o que aconteceu aqui, a live começou e eu lembrando minha filha de terminar o combinado. Aí, tá vendo? Olá. Exatamente. Mas que bom, ela já tá com o combinado. A Leca diz, a Leca diz, e quando o filho se tranca dentro do quarto e dificulta a conversa, o que fazer? É uma pergunta bem bacana essa. Ótimo. Eu acho que tem 3 coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir que é importante, nós precisamos confirmar os sentimentos, e já já a gente vai falar das crianças também.
Nós precisamos confirmar os sentimentos dos nossos filhos. Isso aí é a base de educação infantil. O que é confirmar sentimento? Quando a gente começou a andar de bicicleta, ou quando a gente fez um desenho, olha, que belo desenho que você fez. Isso é confirmar a pessoa, né? Tá. E no caso dos adolescentes, puxa, meu filho se trancou no quarto, olha, filho, deve estar difícil, né? Para você realmente se trancar no quarto, eu estou entendendo que está difícil, então eu estou reconhecendo que talvez eu vou ter que olhar para mim, esteja fazendo algumas coisas, fazendo bem, vamos conversar. Agora, então, tem uma abertura da mãe e do pai para conversar com esse filho. Agora, aí tem a segunda coisa. Será que é para ter chave no quarto, um adolescente? Né? Aí a gente, porque eu trabalho na área da psicologia, você sabe, né? Você também trabalho também na área da psiquiatria. Eu acho que em algumas situações não é para filho ter chave do quarto. Né? Se tranca no quarto, e daí? Se ele quiser ficar 2 dias trancado no quarto, ele vai ficar 2 dias trancado no quarto. Né? Entendi. Mas eu acho que isso é só um detalhe para eu colocar aqui, né? Meus filhos não isso é meio de família para família, né, Cris? Aí é uma decisão mesmo da família, dos pais, né? Exato. Por isso que eu digo, tem muitas coisas que eu falo aqui, Fabi, que precisa ser ajustado, como uma roupa, né? Para determinadas famílias. Eu não acho adequado, meus pacientes, eu falo, filho com chave no quarto, não acho adequado. Mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto é, se trancou no quarto e não quer conversar. Então, temos um problema. Vamos precisar entender. Porque também, Fabi, veja, a gente está aqui dando risada, tentando encontrar uma maneira de lidar nesse momento, mas tem pessoas que estão deprimindo, tem pessoas que estão com alto grau de ansiedade. Um grau de ansiedade altíssimo. Exato. Então, esses pais vão precisar encontrar uma maneira de tocar esse filho e falar, olha, eu quero conversar, saber o que está acontecendo e talvez chamar um psicólogo ou um psiquiatra, consulta por vídeo, para saber se precisa de uma ajuda maior. Às vezes, precisa haver uma negociação de ambos os lados. O filho se trancou no quarto porque não aguenta mais, sei lá, a mãe pedindo sempre a mesma coisa, aí esse filho precisa desabafar também. Então, é importante que haja esse espaço para ouvir o desabafo do filho, né, Fabi? E talvez, quer dizer, é como você falou também no começo, né, Cris? Eles já ficam direto no celular. É uma geração que já veio com isso, né? A gente não, mas eles já vieram com isso. Para eles isso é normal. Agora, ficou ainda maior a história, porque eles podem ficar o dia inteiro, porque não tem o professor que diz, escuta, não pode ficar com o celular na aula, escuta, não pode... Né? Tem os pais, mas eles vão driblando os pais ali durante o dia, né? Então, talvez uns combinados também, né? A gente tem uns combinados aqui em casa, por exemplo, de almoço e jantar. Almoço e jantar sem celular. Então, almoço e jantar é a hora que a gente senta na mesa, que a gente conversa, que a gente fala, ou que a gente ri, que a gente traz um assunto, que a gente faz alguma coisa, mas sem a distração digital ali do celular, porque a gente já está muito digital. Isso eu estou falando, Cris, a minha opinião, você me diz como psicóloga, mas assim, eu estou falando para os filhos e estou falando para os pais, hein? Com certeza. Porque também vejo muitos pais e mães, aqui, gente, estou falando pai e mãe, tá? Sim. Que ficam também na mesa direto com o celular. Então, assim, e o filho tá ali comendo e a mãe bibi, o pai bibi, não, só um call. Também é isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse combinado e todo mundo tem que respeitar. Tanto os pais quanto os filhos, né? Perfeito, Fabi. Olha, e nós temos, eu acho que essa questão de não ter celular nas refeições é fundamental. Eu acho que depois de um determinado horário não é mais para ter celular, até porque atrapalha o sono, né? Tem o estímulo da luz do celular que atrapalha o sono e o estímulo de assuntos, né? Eu tenho como regra de higiene do sono, quem tiver dúvidas pode entrar no termo higiene do sono no Google. 1h30 antes de dormir, meu celular já está modo não perturbe e tudo mais, não abra o WhatsApp, porque é tanto assunto que deixa realmente muito nível da ansiedade. Agora, nós temos também que prestar atenção, Fabi, tem muitos adolescentes que estão dependentes de celular, de videogame. E daí, se nós entramos no assunto de dependência, eu vou falar rapidamente, daí nós precisamos tirar os eletrônicos, né? Então, assim, o filho xingou, mandou para aquele lugar, não sai do videogame, eu sugiro sim, olha, cheguei no meu limite, falando numa boa, sem berrar, cheguei no meu limite, não aguento mais, estou preocupado ou preocupada, estou tirando seu videogame, joga no fundo do armário,
Você vai ficar 1 ou 2 dias sem videogame até você estabilizar o humor, a gente voltar a conversar e daí o videogame volta com uma restrição de horário. Uma Entendi. outra coisa que é importante, mas os meus filhos adolescentes jogam videogame de madrugada. Aí eu falo, poxa, mas conversa com os outros, com os pais dos outros. Eles jogam, Aham. jogam 5 adolescentes, 8 adolescentes. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que é chato, eu sei que é mico, mas eu vou conversar com os pais da turma lá, a gente vai combinar que, sei lá, vai ser das 8 às 11 ou das 7 às 10. Tá. 11 horas, Fabi, durante a semana, não é para adolescente estar jogando videogame, porque não vai dormir Aham. e não vai render de manhã na aula, tá? Mas o que eu quero Aham. dizer, combina, né? Traz para mais cedo, né? Tem muita coisa que pode ser realmente feita, mas precisa de um A olhar. Marina, tá. A Marina Bock diz: a filha de 9 anos, única, pede atenção o tempo todo. Não aceita meu trabalho em home office e reclama que fica sozinha. Já tentei conversar, deixar ocupada, não adianta. Como lidar com isso? Tem 9 anos a filha dela, Cris. Então, tem caso a caso, mas aí o que eu sugiro para ela ter um. Eu acho que tem uma coisa de conversar, filha, agora eu preciso trabalhar, é uma coisa. Mas uma coisa diferente é ter um momento dessa mãe com essa filha, né? Então, tem muitos livros, até a gente pode colocar no meu Instagram, no seu Instagram, sugestões de livros para as crianças, Tá, que os pais podem ler, para explicar um pouco o que está acontecendo no mundo com essas crianças. Então, eu acho que é importante. Eu gosto muito desse momento do pai ou da mãe com os livros, com os filhos. Então, tem um momento de leitura. Então, talvez acordar com essa criança, tomar café com essa menina, mãe e filha. Termina o café da manhã, vai ter meia hora. Aí, Fabia, essa mãe vai precisar encontrar meia hora, nem que seja das 6h30 às 7 da manhã, de leitura. Aí elas vão se abraçar, tá, bonitinhas na cama, vai ler um livro com essa filha, vai contar sobre o que está acontecendo, vai fazer cosquinha. Quando terminou, aí a mãe precisa trazer o limite claro nos olhos, filha. Agora eu vou para o computador, você vai ficar aqui, eu vou trabalhar e você não vai me interromper. Se a filha vier interromper, aí precisa vir de um limite mais firme. Olha, você já teve o seu momento da leitura. Aí vai precisar mostrar no relógio, olha, quando tá, for 10 horas da manhã vai ter um intervalo, tá. eu fico mais um pouquinho com você. Procura mostrar quais momentos que... isso é uma coisa boa. Ah, Colocar no horário do dia, talvez colocar numa folha na geladeira, olha, nesse horário você vai ter a mamãe, nesse horário você vai ter a mamãe, porque a criança precisa visualizar, as crianças precisam do legal. concreto, do concreto. Legal, isso é uma boa dica para criança, gente. Agora a gente E está falando para criança, agora a gente não está falando para adolescente, a gente está falando para crianças um pouco mais novas, né? sim, A Lindona que falou aqui, a filha dela tem 9 anos, então a Cris está dando um tá, parecer dela para uma criança de 9 anos que fica buscando atenção o tempo todo e a mãe tem que trabalhar, né? Tá home office, exato, mas está trabalhando. A gente tá todo mundo em casa, mas ninguém tá de férias, né, Cris? Tá todo mundo em casa exato, trabalhando, revendo a sua empresa, colocando ali uma lupa nos seus negócios para ver se vai continuar, se não vai, se vai se reinventar, se exato. vai mudar, tá todo mundo assim. Então, isso que a Cris falou, de repente colocar uns horários ali, sabe? Numa folha na Isso, geladeira, faz uns desenhinhos, pede para ela fazer a folha, para ela isso, desenhar, para vocês fazerem juntas, né? Para ela participar também desse momento, para não ser exato, também uma coisa autoritária e sozinha, porque eu estou mandando. Eu acho que vale muito, né, Cris? Tentar aproximar, se aproximar, porque é um momento péssimo, é um momento ruim para todo mundo, é um momento de incertezas, mas eu acho, gente, vocês sabem que eu sou uma otimista mesmo, e eu acho que a gente tira alguma coisa de bom desses momentos também. Então, eu acho que a gente pode melhorar também as nossas relações nesses momentos difíceis, né? sim. Eu por exemplo, outro dia, Cris, comprei um quebra-cabeças aqui, até mostrei no meu stories, um quebra-cabeças de 2.000 peças. Eu não fazia isso, Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia. a gente está Mas com mas eu assim, eu às vezes fico buscando alternativas, né, para filhos crescidos e marido e todo mundo dentro de casa, alternativas que podem unir a gente de alguma maneira também. isso. Então eu peguei uma mesa da sala, uma mesa baixinha que eu tenho,
coloquei o quebra-cabeças, tirei as coisas de cima da mesa, sabe? Vela, enfeite, uns livros que eu tinha. Eu falei, não tem problema, não estou preocupada com essa decoração agora, entende? Não é o principal, não é o essencial nesse momento para mim e para minha família. Então, coloquei num canto, abri o quebra-cabeça. Está muito legal, Cris, porque Sim. cada um vai lá em algum momento do dia, ou à noite, ou depois do jantar, senta lá, um ou outro, ou todos juntos, e a gente fica montando o quebra-cabeça. Então é tão legal porque a gente acaba se unindo em torno de uma coisa que é um passatempo, né? Que é uma forma de passatempo. Mas o que importa é essa união da Exato. família também. Dá para deixar boas lembranças também quando isso passar, né, Cris? Com certeza. E eu acho que é exatamente nesse momento que nós devemos fazer as mudanças, porque se há problemas em casa agora, esses problemas vão persistir. Então, o filho que se tranca ou a filha que está pedindo excessivamente atenção e tudo mais. Agora, Fabi, tem um ponto importante, tem duas coisas que eu me lembrei. Uma, essa questão da criança que vai ter um momento de atenção e daí depois a mãe vai falar, olha, agora eu não posso, mas em determinado momento eu posso. Agora, outra coisa, Fabi, é o seguinte, às vezes a mãe não consegue dizer não, e daí é um problema da mãe. Tá. Né? Então, às vezes é a mãe que ela não fica com dó da criança, acha que vai fazer mal, se sente culpada, e os pais vêm com uma culpa absolutamente desnecessária, porque a gente, na maioria dos casos, 99,9% dos casos, nós sabemos que os pais estão justamente fazendo o melhor para os seus filhos, né? E o que acontece, Fabi? Esse sentimento de culpa acaba fazendo com que os pais não consigam falar não, a filha vem pedir e a mãe fala, ai, tá bom, vai, eu vou. Só que daí é péssimo, porque a mãe vai de má vontade. Entendi. Uma relação. Então é muito melhor nesse momento a mãe olhar firme e falar, agora não dá. Aí, Fabi, eu trago um exemplo, que é um exemplo até um pouco forte, mas que as pessoas vão entender direitinho o que eu estou dizendo, que é aquele filme Bird Box, da Sandra Bullock, que inclusive eu assisti, achei horrível, mas acabou sendo muito útil para eu usar nos... Primeira cena do filme, não vou falar do filme, mas a primeira cena do filme é Sandra Bullock falando para duas crianças que elas não podem tirar as vendas dos olhos. Curiosamente, estamos agora com a questão das máscaras, né? Foi só uma metáfora. Mas ela diz, não pode de jeito nenhum, porque se as crianças tirarem as vendas, vai acontecer uma coisa muito grave. Só que é muito grave o que vai acontecer. Então, a ênfase que ela coloca no não tirem as vendas é magnífica. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando nós vamos colocar um limite para os nossos filhos, grave, importante, por exemplo, vou entrar numa reunião de trabalho, meu trabalho está pagando as nossas contas, eu preciso estar nessa reunião. Nós precisamos falar com os nossos filhos a lá Bird Box. E às vezes os pais acham que vão traumatizar, não vão traumatizar coisa nenhuma. Né? Então, olha, agora não dá. E tem famílias que podem realmente fecha a porta, os adultos podem trancar a porta, devem até. Né? Fecha a porta, agora não estou disponível. Aliás, eu faço isso, né? Quando eu estou com a porta fechada, meus filhos sabem que eu estou com paciente, e daí esse limite precisa vir, é fundamental. Porque também não adianta, se a gente fala não e daqui a 2 minutos a gente volta, vai, tudo bem, vai, deixa. Aí vira uma confusão na cabeça da criança ou do adolescente, né? Falar, então se eu ficar na orelha da minha mãe e se eu insistir um pouquinho, eu vou conseguir, porque da outra vez deu certo, né? Então talvez um não firme, né, Cris? Talvez um não firme. Sem gritar, sem nada, mas um não firme para realmente... gritar, é verdade nos olhos. E tem até um comentário grande aqui que eu vi, que foi uma coisa que lembraram bem, que muitas vezes os pais acham que essa parte de ler o livro para a criança, ou sentar para jogar um tabuleiro, ou como você contou do jogo de quebra-cabeça e tudo mais... Os pais acham que os filhos não vão participar, né? Que não vão gostar. Fabi, talvez no primeiro dia fique 5 minutos, no segundo dia fique 10 minutos, depois fica meia hora, 1 hora e meia. Só que a questão é a seguinte, se eles vão ter videogame, Netflix à disposição, e você apresenta um jogo de tabuleiro e ninguém está afim de jogar, a coisa perde sentido. Agora, se você realmente tem um momento do dia que você tira, das 2 às 6 da tarde não tem tecnologia, né? Tecnologia das 6 às 9, das 2 às 6 da tarde virem-se. Aí funciona, que é o que a gente conversou.
vai para a cozinha fazer um bolo, vai jogar jogo, Isso. vai Porque ler. eu acho que a gente pode tirar desse momento também, com os filhos principalmente, né, com a família, memórias afetivas super Maravilhoso. importantes e super bacanas, e memórias que a gente vai lembrar lá, falar, nossa, lembra quando a gente estava na quarentena, que a gente ia para a cozinha fazer bolo junto, fazer bolo. Eu acho que é uma coisa tão afetiva, para mim é uma coisa Super. muito afetiva, assim, é uma coisa que me remete, né, à avó, à mãe e tal. Ah, Então, talvez, né, ou meninos também, hoje em dia todo mundo vai para a cozinha, mas levar essa criança, por exemplo, ou adolescente, falar, pô, vamos cozinhar juntos lá. Olha, pega os ovos para mim, enquanto, né, bate aqui, põe, fazer participar também, né? Pode perfeito. ser muito positivo isso, né, Cris? Sim, perfeito. Agora, daí assim, com tudo isso que estamos falando, Fabi, é importante nós sabermos que isso é possível, porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando que é da boca para fora, mas eu não tenho dúvida, se pais que estejam assistindo agora, se começarem hoje à noite ou amanhã à tarde, jogo de tabuleiro, mas ó, vai ser o nosso horário, como você falou, é o nosso horário de fazer bolo, é o nosso horário do jogo de tabuleiro, isso sim, né? Isso sim, realmente funciona mas precisa de uma firmeza, né? Olha, a Fabiane está dizendo dicas para famílias que têm pais no trabalho da saúde, Posição ter dos filhos. exposição aos riscos. Pergunta ótima, Fabiane. Ótimo, Fabiane, ótimo. quase me achará. Então, Fabiane, é o seguinte, isso é uma pergunta realmente importante. O que acontece? Tem alguns livros, eu vou colocar no meu Instagram, posso passar para a Fabiana também. Você sabe o tema? Só para a gente citar Não, aqui, não? eu não sei o tema, tem um livro da Fundação Ilumina, que é uma fundação que faz o tratamento de pesquisa precoces na área de câncer, na Fundação Tá, Ilumina. Tem um grupo do Neander Abreu, que é um professor brilhante, que me mandou esse trabalho maravilhoso faz 4 dias. Então, a gente tem o link da internet. São livros que legal. estão disponíveis na internet Tá para os bom. pais lerem para os filhos. Então, são livros que mostram a situação do coronavírus e Covid-19 de uma maneira bem concreta, porque as crianças precisam ver tudo isso de uma maneira... Porque eles não conseguem imaginar, eles precisam olhar o desenho Aham. e tudo mais. E daí lerem esses livros com os filhos, para os filhos entenderem o contexto, e daí inserirem um pouquinho dessa questão do lavar as mãos. Então, os pais chegam do trabalho, o filho quer abraçar, não, filho, lembra que eu expliquei, eu estava no hospital, eu preciso ir lá para a lavanderia, joga a roupa na máquina, vai direto tomar banho, né? Então, tem todos os cuidados. Aham. E explicar para os filhos, né, que se tomamos determinados cuidados, estamos mais protegidos, e lidando com essa nova rotina dentro de casa. É o que precisamos fazer, né? E como Aham. você falou também de um diário, essa questão do diário é super interessante. Super legal, super legal. Aham. Colocarmos coisas boas do dia, porque nós vamos esquecer, né? Então, puxa, aí a gente estava fazendo quebra-cabeça, a gente estava com tudo fechado, a gente vai acabar esquecendo uma parte dessa quarentena. É verdade, é importante. E essas coisas, se a gente faz juntos, gente, a gente vai criando laços. E Exato, laços, né? E quando a gente exato. cria essas situações, a gente vai criando memórias. Eu falo que a gente cria Sim, memórias boas, né? A gente vai criando memórias boas, assim, afetivas. Tudo que é experiência, né? Tudo que tem mais afeto fica na nossa cabeça como memória boa. E aí, quando as coisas não estiverem tão bem, a gente pode ir lá na gavetinha da memória boa, abrir a gavetinha, que a gente vai ter exato, muita lembrança boa, né? A exato. Fabíola está perguntando como fazer para restabelecer o respeito tendo cedido antes. Ótimo, é aquilo que a gente falou no começo. Bom, seguinte, hoje, dia 1º de maio, vamos sentar aqui e conversar sobre o que está acontecendo. Primeiro eu vou falar, porque eu sou a dona da casa, ou a mãe, ou o pai. O que para mim tá ruim? Olha, para mim tá ruim isso, isso, isso. Mas aí eu digo, primeiro, vamos separar, sei lá, 4 coisas. Eu não quero que você xingue, eu não quero que você acorde meio-dia. Quando eu for para a cozinha, eu quero que você vá junto. E a hora da limpeza da casa, precisamos fazer juntos. Sei lá, né? Tá, A pessoa tá. vai decidir quais são as coisas fundamentais. Filho, filha, o que para você está ruim? Aí precisamos ouvir, Precisa tá? ser ouvinte, porque a comunicação boa é aquela que a gente fala e que a gente ouve, né, Cris? Exato. Se cedeu demais, eu sugiro 2 coisas. Escolha 2 coisas para fazer a mudança de hábito, faça essa mudança durante uns 4 dias, daí escolha mais 2. Então, por exemplo, hoje, 1º de maio, pessoas que querem fazer Tá. mudança, vamos agora na hora do jantar, vamos todos para a cozinha.
Ao invés de separar tarefas, não, mas eu vou, sei lá, mas eu não tenho o que fazer na cozinha. Então tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte, senta lá comigo, faz companhia. Eu vejo isso muito acontecendo, né? Então um vai fazer uma tarefa, mas então vem comigo, Fabi, mas precisa haver esse hábito de então pedir para que vão todos para a cozinha para esse momento do horário do jantar, né? A outra coisa que a gente estava falando, dessa coisa do momento afetivo, que eu acho que é importante a gente saber, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem 3 filhos homens. No começo da quarentena, ela estava com todas as tarefas sobre ela, e ela contando no WhatsApp, e eu e algumas outras amigas falando, pelo amor de Deus, isso tá tudo errado, precisamos mudar. E daí fomos por esse caminho que eu estou sugerindo aqui, eu sugeri a ela, e depois de uma semana, a Fabi, ela mandou vídeo do filho passando o aspirador, do outro filho tirando o pó da sala. É possível, né? E de repente tentar fazer disso um momento divertido também, né? Porque se a gente também fica muito a ferro e fogo, fica muito autoritária com filho e com filha, não dá. putz, aí fica um cabo de guerra e aí fica uma coisa insuportável, porque não vamos esquecer, gente, que tá todo mundo dentro de casa 24 horas por dia. Então, se fizer essa guerra, se ficar muito ferro e fogo, é por isso que a gente precisa contornar, precisa fazer no bom humor, precisa tentar fazer na brincadeira, precisa trazer eles para junto da gente, porque senão é isso, eles vão fechar a porta do quarto, pegar o seu celular e se isolar, né, Cris? Não tem dúvida, porque é o mais fácil, para eles fazerem, entende? Agora, eu acho que vai muito da gente tentar fazer de outra maneira, né? A gente que é adulto, que tem raciocínio lógico, tá tudo certo. Vamos tentar a gente fazer de outra maneira, né? Sim, e até a Rosa estava colocando aqui, Rosa, que essa questão de elegermos as coisas boas do nosso dia, né? Então, por exemplo, vamos fazer alguma coisa diferente. Funcionou essa história de todo mundo na hora do jantar para a cozinha? Puxa, funcionou, que legal. Então já temos uma novidade aqui. E a outra coisa, Fabi, dança, né? Música e dança. Puxa vida, tem tanta gente dançando, né? E pegando a playlist do filho. Enfim, se tiver pararmos para ter uma certa criatividade, nós vamos encontrar. Agora, de novo, se os filhos estão pendurados em celular, videogame e tudo mais, vai ser mais difícil. Então, talvez precise haver um momento da casa que não haja tecnologia, né? Sei lá, como eu disse, das 2 às 6 da tarde, ou mesmo que sejam 2 horas, né? Talvez no primeiro dia os filhos não queiram fazer nada naquele momento, mas no segundo dia algumas atividades já podem ser inseridas, né? Mas eu queria que você também tocasse num assunto que é muito sério, eu li na internet e você disse que está acontecendo muito também, que é essa questão da bebida alcoólica dentro de casa também e com adolescentes, né? Então, eu queria que você falasse isso pra gente, porque eu acho que é um problema de utilidade pública, sabe? Eu acho que a gente tem que falar. Sim, Fabi, eu só vou falar uma coisa antes. Eu vou lembrar assim, que esse tema é importante, é um tema nosso, né, Fabi? Que é o seguinte: o abraço de contenção. Tem algumas crianças que entram no momento de desespero, né? Ou de medo, ou de insegurança. Até eu vi a Fabiola aqui falando da questão do como que eu vou conversar com a minha filha e não levar insegurança para ela. Então, a gente precisa falar a verdade, não dá para falar mentira, porque liga o jornal, a pessoa vai ouvir. Mas de maneira mais concreta, um pouco mais, né, sem muitos detalhes. Às vezes, a criança entra numa coisa de começar a berrar, de começar a chorar, eu não quero fazer. Crianças menores, às vezes crianças de 2, 3 anos entram numa questão de birra. Então, tem uma coisa que eu adoro, que é a coisa do abraço de contenção, pegar aqui uma almofada aqui para fazer, que é segurar a criança, mas segurar mesmo, e falar, te ama, calma, tô aqui, calma, não vou. Aí, às vezes, a criança quer sair, você fala, não vou largar, porque eu te amo, você vai se acalmar e vai dar tudo certo. Isso é fundamental. Isso, justamente, eu estava revendo nesses livros que a gente vai sugerir. Porque é importante.